O mundo que conhecemos hoje se encontra numa velocidade de informação tão intensa e tão alucinante que talvez os acontecimentos e mudanças de nosso dia a dia possam estar passando despercebido da grande maioria de todos nós. Nessa velocidade intelectual de informação, a atual geração tem presenciado um espantoso crescimento científico e tecnológico, que torna esse momento marcante e bastante interessante da história da humanidade. Principalmente nos últimos 100 anos, esse avanço científico tem sido surpreendente, admirável e fascinante, e tem nos presenteado com mentes brilhantes e admiráveis. Porém, contudo, existe um segmento que para a humanidade é de grande e vital importância e que também pode e deve ser reconhecido e denominado de científico. E certamente não poderia ficar sem o devido reconhecimento nesse momento de magnífica explosão de conhecimento, descoberta e revelações. A necessidade desse reconhecimento se torna evidente nesse momento crucial de nossa história, pois apesar de todo o progresso científico obtido, e mesmo com o homem heroicamente ter conseguido pisar na Lua e chegado ao universo, a humanidade, apesar de tudo isso, continua angustiada, problemática e insatisfeita em seu solitário universo emocional interior. Diante dessa desconfortável sensação de vazio e com tantas doenças emocionais emergindo em nosso dia a dia, é que esse segmento de vital importância pode e deve urgentemente ser chamado e rotulado de científico. Esse segmento ao qual estamos se referindo diz respeito à ciência da vida, ao criacionismo e aos fatos contidos e relatados nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Uma pergunta: Gênesis é um livro ultrapassado? A Bíblia é uma ficção ou realmente é um livro inspirado pelo Criador? Adão, Eva, uma cobra, Éden, jardim, tudo isso foi mesmo real? Dentre os vários objetivos desse documentário, o principal que desejamos apresentar para todos vocês é que a Bíblia é realmente uma obra magnífica e um extraordinário tratado científico acerca da vida. Nesse documentário, vamos descobrir e aprender o que é a árvore da vida, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e qual seu verdadeiro fruto, o que é a cobra, a folha, a costela, o jardim e tudo mais que é citado no livro de Gênesis e o porquê dessa tipologia ou metáfora ter sido utilizada. Sendo assim, vem conosco. Vamos juntos conhecer, entender e decodificar a árvore da vida. Portanto, aquele que tem ouvidos, ouça. Daniel, encerra tu estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Os fatos que vamos apresentar agora são de grande importância para que possamos compreender exatamente o que ocorreu no Éden, mais precisamente no Jardim do Éden, e o que isso resultou na minha, na sua vida e em nossa história. Vamos diretamente ao cenário da criação. Ali vamos relatar os fatos marcantes, ocorridos e apresentar os personagens, de onde e como se iniciou a história da humanidade, conforme escrito em Gênesis. No livro de Gênesis, temos o relato do homem sendo criado do seguinte modo: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, foi criado um ser tricotômico e possuidor de corpo espiritual, corpo psíquico e corpo genético. E de igual modo, porém com um detalhe bioendócrino, a partir do homem, a mulher também é criada e como companheira é colocada ao lado do homem. Temos também a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, do jardim do Éden e do Éden. Todo esse cenário possuía princípios,
regras e normas, e devido a isso recebeu o nome de primeira aliança. Porém, caso esses princípios fossem desobedecidos ou quebrados, obviamente resultaria em específicas consequências. Gênesis 2:17. Se tocares, certamente morrereis. Vamos então caminhar chamando a primeira árvore, a árvore da vida, de HP, e a segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, de Thanatos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, identificada agora como Thanatos, sugere, induz e ilude o primeiro casal, por intermédio de um processo chamado de engano de sentidos. E para conseguir seu objetivo, Thanatos utiliza uma estratégia e uma metodologia de trabalho, ou seja, Thanatos, por intermédio de dois argumentos principais, falsidade ideológica e ilusão temporal, começa então a iludir e persuadir o primeiro casal. E utiliza nesse processo de convencimento uma serpente, para que seja o canal de comunicação entre Thanatos e o primeiro casal. E ao atingir o seu objetivo, os princípios, regras e normas são quebrados e violados. Thanatos, com o seu objetivo alcançado, consegue então confundir, desorientar e isolar espiritualmente o primeiro casal. E como os princípios determinados por Deus haviam sido previamente estabelecidos, ao tocar e ao provar da árvore da ciência do bem e do mal, temos então a introdução na espécie humana de uma situação totalmente diferente da qual o primeiro Adão não esperava e não sabia como lidar, e apesar de ter sido alertado previamente. Nesse plano tático de argumentação, Thanatos, ao utilizar uma serpente para convencer o primeiro casal, ele deixa evidente qual será ali para frente a sua forma de atuação, pois ele nunca apresenta a sua identidade, caráter, quem realmente ele é e quais são suas reais intenções e objetivos. O homem, devido a essa transgressão ou quebra de princípios, é expulso do jardim e perde seu contato com o Deus Criador, o que resulta em uma limitada compreensão acerca do homem tricotômico ou homem pleno. Com essa turva visão e com a humanidade tateando o universo espiritual na obscuridade, temos o início de uma relação altamente litigiosa, conflituosa e enganosa entre Thanatos e o homem. E Thanatos anseia e deseja ser Deus, e não lhe faltando imaginação ou argumentos, e sendo ele possuidor de conhecimento do bem e do mal, Thanatos prevalece e subjuga a mente espiritual humana, com variadas formas de energia, sentimentos e expectativa espiritual. E com isso, o espírito de Thanatos, ou espírito da morte, se propaga na mente e por todo o universo emocional humano. Provérbios 16:32. Melhor é o que guarda o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. O homem, no início de sua relação com a árvore da vida, era um homem espiritual completo. Porém, com a quebra da aliança, a humanidade se torna carnal, com tentativas humanas frustradas de compreender o que é, na verdade, uma vida espiritual saudável. Ao ser expulso de uma condição plenamente espiritual e com seu corpo sujeito à morte, o homem, então, ingressa no tempo dentro do tempo. E à distância de um passo entre o portal, temos a separação entre o eterno e o temporal. O homem, então, ingressa no tempo dentro do tempo, e à distância de um passo entre um portal, temos a separação entre o eterno e o temporal. O homem, então, fica sujeito ao tempo, às enfermidades e à morte. Lembra? Se tocares, certamente morrereis. O homem que era espírito, alma e corpo se torna então corpo, alma e espírito.
passando a concentrar toda a sua energia no corpo físico, que agora, sem a energia divina e com foco espiritual contaminado pela quebra da aliança, fica temporariamente separado de seu Criador. O primeiro casal, sendo expulso do Jardim do Éden, é impedido de ter acesso ao Deus Criador e reside em definitivo na Terra e no local onde foram criados inicialmente. Local esse que é o mesmo de antes da queda, porém sem mais o convívio e as visitas do Criador que ocorriam no jardim. E Thanatos, agora sendo como Deus, pulveriza a humanidade com soluções mirabolantes e sensacionalistas incontáveis para todo tipo de gosto e imaginação, porém todas ineficazes, destrutivas e mentirosas. O homem, sendo expulso do jardim, sai do tempo eterno, entra no tempo dentro do tempo, devido à morte a qual o corpo ficou sujeito. E como consequência, a humanidade passa então a correr contra um escasso e curto tempo. Ao dar lugar a Thanatos, temos então como resultado a morte física, a morte espiritual, uma avalanche de distúrbios psíquicos e mentais e um imenso vazio interior expressado por Adão e Eva na forma de vergonha da sua nudez. Na ansiedade e desespero humano de restabelecer a aliança e preencher esse vazio interior, a humanidade enferma espiritualmente e divorciada da verdade é humilhada por Thanatos com bizarrices irracionais extremas. E como num jogo de gato e rato, como num jogo de esconde-esconde sem fim com a humanidade, Thanatos se camufla e atua do mesmo modus operandi inicial, quando usou a serpente no Jardim do Éden, e utilizando um vasto e variado arsenal, inclusive com efeitos especiais, Thanatos se faz de anjo de luz e com pedras, luzes, cores, animais, vozes, velas, bonecos, estrelas, OVNIs, Sons, vento, florestas, mortos, portais, guardiões, agulhas, pirâmides, números, letras e vários outros enganos de sentidos, emerge no pesadelo espiritual humano com religiões, filosofias incontáveis e um borbulhar de ideias rotuladas de espiritual, chegando até mesmo nas universidades a fomentar e criar falsas teorias sobre a psique e o corpo humano. e sequestrando a mente humana pelo espírito do engano que habita o mundo, fruto de um inconstante e permanente processo de engano de sentidos, Thanatos passa a distribuir contratos fictícios com cláusulas e promessas futuras que ele certamente não pode cumprir. E exigindo sangue e sacrifícios humanos e de animais, Thanatos dissemina o terror, o ocultismo e o paganismo de forma catastrófica e opressora por todo o mundo. E utilizando principados específicos, através de pesadas correntes emocionais, subjuga a mídia, os meios de comunicação, governos e autoridades em variados escalões, conseguindo gerar uma ignorante sociedade despreparada e de mente cauterizada, porém fiel no consumo, na digestão e disseminação de um alimento com aspecto informativo de normalidade social, que na realidade não é, e transformando a mentira em verdade, corrói a mente espiritual humana a níveis alarmantes. E os meios de comunicação, sem fazer uso ou utilizar da razão, através de pactos e interesses pessoais, negam e rejeitam a vida e vendem mentiras estrondosas como se fosse verdade. E como num sistema que se retroalimenta com inverdades, Thanatos, líderes mundiais e líderes religiosos se unem para ocupar todo e qualquer espaço possível e imaginável para manter um extenso e poderoso mercado mundial de engano de sentidos, que é chamado de a Grande Babilônia. Thanatos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ambiciosamente desfruta de seu projeto de poder iniciado no Jardim do Éden, e pelo encantamento com a falsidade ideológica e a ilusão temporal, consegue então
escravizar, oprimir e desgovernar a mente humana com todos os métodos possíveis e imagináveis. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O maior objetivo da raça humana é reencontrar o caminho, refazer e reatar essa aliança perdida e ficar livre dessa terrível sensação de vazio interior sentida pelo coração humano, que agora caminha sem a presença do Deus Pai e Criador. E a humanidade, agora solitária e ansiosa, não poupa esforços para conseguir o seu vital objetivo, porém ainda sem sucesso. Como o primeiro homem, ou homem da terra, não conseguiu manter a aliança inicial ou primeira aliança, Deus providencia o segundo homem, o homem do céu, para definitivamente restabelecer agora uma aliança que seja inquebrável e insubstituível. Isso tudo devido a um motivo, ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porém, seguindo critérios bíblicos, que são princípios eternos estabelecidos pelo Deus Criador, não mais conseguimos retornar e tocar na árvore da vida. E o retorno só é possível com o derramamento de sangue, conforme Hebreus 9, 22. Como nesse portal, o sangue de animais é utilizado para permitir o trânsito e a interação entre o eterno e o temporal. Deus planeja uma solução definitiva e plenamente eficaz, preparando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e se tornar a solução definitiva para que todo aquele que nele crê possa voluntariamente fazer parte da segunda aliança, recuperar a vida espiritual perdida e ter de volta a vida eterna. Estrategicamente, o Criador gera um povo e uma nação. E da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, vem à terra, nascido de mulher e concebido pelo Espírito Santo, o Cordeiro de Deus, para cumprir a lei e as normas do Antigo Testamento e se apresentar como aquele que tira em definitivo o pecado do mundo. E o seu nome é Jesus Cristo Nazareno, ou Yeshua HaMashiach. O unigênito do Pai, então erguido e pregado na cruz, ao ser levantado no Calvário, derrama o seu sangue no Gólgota, e após 6 horas na cruz, o sacrifício supremo de Jesus Cristo rasga uma cédula de dívida que era nossa, desfaz as obras de Thanatos na cruz do Calvário, e uma nova aliança é feita e assinada a preço de sangue em favor da humanidade. E Cristo Jesus se torna o primogênito de muitos. O sangue derramado, colocado no portal de acesso ao Deus Criador, paga uma dívida, rasga o véu do templo, rompe grilhões da morte e produz um novo e vivo caminho que nos permite entrar novamente no jardim, tocar na árvore da vida e ter acesso à eternidade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia e, triunfando sobre a morte, permite que o homem que havia perdido sua condição espiritual na quebra da primeira aliança, agora recupera o seu status em Cristo Jesus e se torna novamente espírito, alma e corpo, como escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. A formação desse novo e vivo caminho e com o restabelecimento dessa aliança, podemos novamente tocar na árvore da vida. E a tamanha eficácia desse sangue derramado na cruz do Calvário ultrapassa a barreira de povos, línguas e nações, alcançando uma multidão que não se pode contar. E a promessa feita pelo Criador a Abraão se cumpre em Cristo Jesus todos os dias e nos 4 cantos da terra.
que seriam como as estrelas do céu e a areia do mar. Na cacofonia terrena, existe uma voz que é única e inigualável. Uma vez ouvida, jamais será esquecida ou confundida. E agora, vindo direto da árvore da vida aos nossos corações, podemos novamente provar os frutos da vida em nosso espírito e coração humano. Disse Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sendo assim, mediante esse amadurecimento, que é fruto de conhecimento, sou conduzido a uma importante e responsável reflexão. Pois observo que o casamento e as bodas do Cordeiro já estão próximos. Assim sendo, unindo, como numa reação química, o maduro no tempo, a atual dispensação, o tempo dentro do tempo, que é hoje dessa atual geração, e tendo como catalisador o Espírito Santo, temos o cenário adequado, com todos os ingredientes necessários, para então produzir e gerar um produto final de grande riqueza espiritual. E diante de tudo que foi exposto, podemos então começar a compreender toda a tipologia e o simbolismo que a Bíblia utiliza nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, para que então finalmente possamos decodificar a árvore da vida e entender que todo o relato do livro de Gênesis é atual para o passado, atual para o presente e atual para o futuro. Decodificando. Éden. Éden representa o paraíso descrito e preparado por Deus para os justificados e aliançados com Cristo, local onde encontramos a árvore da vida e citado no livro de Gênesis e mais adiante no livro de Apocalipse. E como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse e outros relatos encontramos em várias partes do Antigo e Novo Testamento, acerca do Éden, da eternidade e do mundo vindouro. Jardim do Éden, local utilizado por Deus Criador para a criação do primeiro casal. Era também local que o primeiro casal recebia as visitas do Deus Pai Criador. O Jardim do Éden seria um tipo de continuação, base ou extensão da embaixada do Éden na Terra, celestial. Era como um canal ou uma solução de continuidade do Éden na Terra. Esse jardim era o local de excelência extrema e uma extensão do céu na terra que o Deus Pai Criador utilizava para visitar e interagir com o primeiro casal. Expulsos do jardim, Adão e Eva sempre estiveram na terra e no mesmo local onde foram criados. Ao serem expulsos do jardim, o primeiro casal permaneceu no mesmo local de antes da queda. Porém, não mais poderiam ter acesso a Deus no mundo espiritual. E como chegamos a Deus em espírito e com a morte e isolamento espiritual de Adão e Eva, a expulsão narrada na Bíblia se refere à interrupção de um relacionamento entre a criatura e o Criador, já que o Criador não mais viria ao encontro deles, até que houvesse uma reparação da aliança inicial ou um novo e vivo caminho. A expulsão foi, na verdade, a interrupção na relação espiritual entre o Deus Criador e o primeiro casal. E a forma utilizada pelo livro de Gênesis para expressar o que ocorreu foi através do termo expulsos do jardim. De uma forma mais abrangente, a expulsão do jardim retrata a base ou embaixada do Éden na Terra sendo fechada e retirada. Ou seja, a extensão e continuação do Éden celestial foi interrompida na Terra. Espada flamejante.
Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, diz que: "E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida." A espada flamejante aqui citada é a representação dos livros bíblicos como um guia de fé e prática. Tipifica os testamentos da primeira e segunda aliança, com relato e descrição de uma herança para a humanidade. A espada flamejante na árvore da vida é, na verdade, um manual explicativo e criterioso que protege e também serve como guia para que possamos novamente tocar na árvore da vida. Essa espada é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa espada flamejante, podemos pegá-la fisicamente falando, tocar nela com as próprias mãos. Porta. A palavra porta é citada várias vezes na Bíblia e com vários significados importantes. Em nosso caso, nos interessa a citação de Gênesis capítulo 4, no versículo 7. Temos o relato de que o pecado jaz à porta. Essa porta é o canal de comunicação, ação e trânsito do mundo espiritual com o mundo físico. Toda a humanidade tem acesso a esse portal. Esse portal é o local de transição e interação entre o tempo eterno e o tempo cronos, entre o eterno e o temporal. Nudez. E percebendo que estavam nus, então juntaram as folhas de figueira para se cobrir. O primeiro casal, após a transgressão cometida, expressou seu vazio espiritual e a terrível sensação de vazio interior na forma de nudez física, e devido a essa sensação, buscaram folhas para se vestirem e coseram folhas de figueira. A sensação de nudez representou e tipificava a perda da conexão do primeiro casal com Deus e apontava para o sentimento recém-desconectado e perdido em seu interior com o mundo espiritual do Deus Pai Criador. Costela. E o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. A Bíblia utiliza no livro de Gênesis um termo anatômico para evidenciar a ciência neste relato. O procedimento em que Deus tirou uma costela de Adão se refere à importância da testosterona na formação do estrogênio, ou seja, um procedimento bioendócrino. O fruto proibido. Não é uma maçã ou nenhuma fruta comestível semelhante. O fruto, citado no livro de Gênesis, tipifica o resultado da relação e interação entre pessoas e o fruto de um relacionamento. É o resultado de uma relação pessoal com o indivíduo e o reino ali representado. O Criador é um Deus pessoal e tudo na Bíblia se refere a pessoas e a reinos. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal são, na verdade, pessoas com identidade e caráter definidos. A orientação prévia que foi desobedecida quando o Criador pediu para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi, na verdade, uma orientação para não dar lugar a Thanatos. O fruto proibido citado no pecado e a queda inicial foi a relação e a interação do primeiro casal com a árvore do conhecimento do bem e do mal na pessoa de Thanatos, ou Satanás. Cobra. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, temos o seguinte relato. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens, o Senhor tinha feito, e mais à frente, ela diz à mulher que certamente não morrerão.
Isso representa uma tipificação de como o príncipe Thanatos se esconde e se camufla e deixa evidente como é e como será a sua forma de atuação e relação com a humanidade. Thanatos, ou Satanás, nunca dirá quem realmente ele é, qual o seu caráter e objetivos, apresenta os frutos de uma forma subliminarmente camuflado, convidativo e atraente, mas com essência de engano e mentira, e com efeitos e resultados específicos de morte e destruição tricotômica. A cobra, na verdade, representa e tipifica o tipo de jogo que Thanatos utiliza com a humanidade. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Representa o principado das trevas na pessoa do príncipe Thanatos ou Satanás. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa um príncipe e um reino com seus frutos característicos em cada momento da história. A comparação com a árvore tipifica perfeitamente bem a evolução e o crescimento desse reino ao longo da história e com frutos específicos em cada época da caminhada humana na Terra. Essa árvore possui frutos cujo sabor final e efeitos são para matar, roubar e destruir. A árvore da vida, o reino de Deus na pessoa do Rei Jesus. A árvore da vida representa um reino com seus frutos característicos em cada momento da história. A comparação com a árvore tipifica perfeitamente bem a evolução e o crescimento desse reino ao longo da história, e com frutos específicos em cada época da caminhada humana na Terra. Os frutos dessa árvore são para gerar vida e vida em abundância, e que saltam para a eternidade. Conclusão. Você já fez um contrato ou um testamento de herança? Você já viu, pegou ou leu algum? Se você prestar atenção, um testamento para os herdeiros é um importante documento com uma vasta riqueza de detalhes, que podemos observar em todas as suas entrelinhas. Caso um testamento apresente erros na confecção dos documentos, ou até mesmo um ponto ou uma vírgula, poderá acarretar para o herdeiro, ou mesmo os herdeiros, um prejuízo bastante acentuado, até mesmo irrecuperável. Por isso que, mediante ao tamanho da herança e pelo alto preço que foi pago, que a Bíblia não permite em suas palavras nenhum acréscimo e nenhuma subtração, para que o herdeiro possa receber tudo aquilo que lhe foi destinado por direito. A riqueza bíblica e o entrelaçamento de todos os seus livros não permitem, em hipótese alguma, uma interpretação diferente daquela deixada por Deus e conduzida pelo seu Espírito Santo. Ao ler esse livro, notamos uma coerência presente em todas as linhas, versículos e capítulos, de uma forma magneticamente impressionante. Mesmo apesar dos livros terem sido escritos em épocas tão distintas. Com essa aliança refeita e o restabelecimento da relação do homem com Deus e suas profecias se cumprindo com 100% de exatidão em seus relatos, é que a Bíblia pode, deve e será definitivamente considerada como o maior patrimônio físico da humanidade. Tamanha preciosidade desse tesouro reside no fato desse livro ter sido escrito e conduzido, nada mais e nada menos do que pelo próprio Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia é o relato do projeto de amor consumado na cruz do Calvário, do Deus Pai Criador em busca do homem. Adão, Eva, cobra, jardim, árvore são relatos perfeitos e adequados para tipificar o criacionismo e a ciência da vida, que na verdade é a história de todos nós. História essa que a distância de um passo ou a distância de um portal pode nos levar à vida e vida em abundância e, consequentemente, à eternidade. Porém, lembre-se,
As árvores citadas no livro de Gênesis estão e sempre estiveram no mundo espiritual e no mesmo lugar. E agora, sendo identificadas e devidamente revelados os seus objetivos e caráter, você tem a oportunidade de decidir quem, na virada do dia, você irá receber como visitante em seu jardim. Thanatos, que veio para matar, roubar e destruir, ou Ágape, que é o caminho, a verdade e a vida. O que alarga sua porta busca sua própria destruição. Portanto, o tamanho da porta é você quem decide. Portanto, desde o início da humanidade até os nossos dias, da Torá até o Apocalipse, daremos a palavra de Deus a honra a quem é de direito. Essa honra é para o autor e consumador da nossa fé, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é o Senhor. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã.